Estamos aqui, entendeu, nessa grande live, né, contando com a presença de todos, Motumbá, Motumbá Axé, Mucuyu, Mucuyu no Zambi, Colofé, Colofé Olorum, Aboru, Aboê, Aboxexê, Aboatô, Surei, Ori, Ofum. Quem fala aqui é Ifatalabi. Venho apresentar, entendeu, essa live, né, trazendo, entendeu, não eu, mas o grande Babalaô, nosso grande babá, né, Babá Frank, que vem palestrar, entendeu, trazendo sobre o culto das Iás, das Iamins. Vai trazer todo esse mistério, desvelar, entendeu, desmistificar. E o que acontece? Hoje teríamos, entendeu, uma sacerdotisa, que é a Ialodê Antonieta Pires, também como convidada. Mas o que aconteceu? Um parente caiu doente e não pôde fazer esse presente. E também temos a nossa mediadora, a Eked Ohana Ifatoim. Então é isso aí, gente. Espero que vocês compartilhem, que gostem e pergunte também. Babá, passo a bola para o senhor. Aboru, Aboê, Aboxixé a todos. Eu mojubá a todos os babalorixás e alorixás, Rogério Gugum, a todos os Elebés, eu mojubá a todo o nosso povo de Axé, nosso povo do Candomblé, das tradições. Para mim, é muito satisfatório estar aqui trazendo um pouco dessa contribuição, falando sobre um tema tão relevante, tão delicado, né? Porque, como muitas coisas em nossa diáspora, sempre as tradições, sempre aquilo que não é do conhecimento de todos, infelizmente acaba caindo na distorção, né? E em vez de estar trazendo boas informações, isso acaba confundindo pessoas e levando por um caminho que distancia a realidade das tradições. Eu quero, em primeiro lugar, aqui deixar claro que nós vamos estar debatendo no campo da ideia, nós vamos estar debatendo dentro do argumento do Ifá, dentro do argumento da tradição iorubá, e não atacando alguém, ou um culto de fulano, de beltrano, de coisas do tipo, né? Até mesmo que Ifá nos ensina a respeitar todas as práticas e todas as tradições. E o que nós vamos estar trazendo aqui é justamente um pouco de todo esse contexto, poder contribuir com o que for preciso, dentro daquilo que for preciso e de que for possível, né? Trazendo a minha ideia, o meu ponto de vista, para que possa estar agregando a todos que considerem relevantes a minha opinião e meu entendimento sobre tudo isso. Iami pode se considerar como um orixá? Veja bem, primeiro nós temos que saber aquilo que é pregado sobre Iami, aquilo que é transmitido sobre Iami aqui em nossa diáspora, no nosso culto afro-brasileiro. Aqui o que se entende de Iami é o quê? As grandes mães feiticeiras, as bruxas, coisas nesse aspecto. Tá, mas isso não é uma posse da tradição iorubá, porque esse culto ou essa tradição de bruxas, de feiticeiras, coisas do aspecto, né, está em toda a Europa, isso está em todos os continentes, desde o Antigo Mundo. O que nós temos que analisar aqui é a questão da divindade Iami. O que é Iami e o que isso representa. E para compreendermos isso, nós temos que adentrar dentro da cultura desse povo, da cultura do Iorubá. Não estou falando do Fon, não estou falando de outras etnias e outros grupos religiosos. Nós temos, quando falamos de Iami, nós estamos falando desse grupo Iorubá, dessas práticas iorubás, né?
Então, quando nós falamos de Yami, nós estamos falando, em primeiro lugar, de um Irumolé, de um ser celestial, e que ela não está inserida dentro disso que nós podemos compreender como orixá. Dentro do culto orixá, nós usamos apaziguar através dos conselhos do Merim de Logum ou no Ifá. Somos aconselhados a apaziguar Yami, essas energias ancestrais femininas, através dos Odus Ifá. Então, isso conecta aí que não se trata exatamente de um orixá. Trata-se de uma divindade que passeia, que transita, tanto nesse universo Ifá, quanto no universo orixá, mas não está inserida dentro desse grupo diretamente. Ou seja, dentro do meu conceito, do meu entendimento, eu não vejo Yami como uma divindade orixá, e sim como um Irumolé, como um ser de uma outra categoria, um ser espiritual de uma outra categoria. Compreendendo também que esse entendimento de Yami, em relação a tudo isso que é dito sobre bruxas, feiticeiras e tudo mais, deve ser analisado dentro do aspecto cultural, dentro do aspecto social, dentro do aspecto filosófico e espiritualista dessas tradições iorubás. Todas essas energias fazem parte de um grupo de energias que mantém o equilíbrio do universo, mas cada uma em sua determinada categoria. Boa noite, Babá. Boa noite, Babá. Um dos participantes estou perguntando como que se pode agradar as IAs. É muito importante compreender algo que Ifá sempre nos aconselha, assim como os Odus, orixás também, de que a melhor forma de buscar o apaziguamento, seja de qualquer tipo de energia, é sob a orientação do oráculo, né? Nenhum de nós podemos simplesmente praticar algo nesse aspecto apenas por uma questão do eu acho, a questão do achismo, né? Ifá, orixá, é sempre nosso melhor conselheiro. Até mesmo porque é somente através de Odu que nós seremos capazes de identificar a necessidade de estar apaziguando. Todo mundo pode fazer isso? Sim, todo mundo, desde que tenha o conhecimento e de que seja orientado pelo oráculo. Seja o Bi, seja o Merim de Logum, o jogo de búzios, ou seja, através do oráculo Ifá. É necessário e é importante considerar isso, porque nós não podemos simplesmente agir em cima de uma determinada suposição. Até mesmo porque, como eu falei antes, assim como Yami está inserida tanto dentro da questão da energia orixá, da energia Ifá, Yami também faz parte do grupo daquelas energias chamadas Ajoguns. E Ajogum é justamente toda essa energia que é inimiga do ser humano, inimiga do equilíbrio do ser humano. Então, de repente, se você vai fazer um determinado apaziguamento, um determinado ritual, IPC, seja lá o que for, a Yami, e não é aquela energia que está ali pronta para receber aquele ritual, alguma dessas outras energias vão estar ali para receber e vão se apropriar disso, usando esse oferecimento, usando a energia desse oferecimento para causar uma outra situação na vida da pessoa. Então é sempre importante considerar essa questão, eu sempre procuro trazer isso, a compreensão de saber que tudo que vamos fazer, não só a Yami, tá? Mas a Egungun, a Orixá, ao próprio Uri, devemos consultar, devemos ter uma orientação para que possamos estar direcionando essa energia para o lugar certo. Agora, é importante saber o que está sendo feito e o porquê aquilo está sendo feito, para não despertar outras energias que, ao invés de ajudar, vai terminar lançando mão disso e causando danos que podem ser irreversíveis, né? Que pode causar sérios males à vida dessa pessoa, desse indivíduo. Os adioguns, quais são os adioguns? Ajogum já é seria um outro tema muito interessante para a gente estar trazendo num outro momento, mas vamos fazer um pequeno resumo
né? Até mesmo porque, como eu disse antes, Yamin está inserida dentro desse grupo de energias também. Veja bem, nós entendemos a Jogum como o inimigo de Ifá, ou seja, o inimigo do destino do ser humano. Agora, a Jogum é uma força destruidora, é uma força maléfica? Não, porque a Jogum é justamente a energia que trabalha de acordo com a ação humana para poder manter o universo em equilíbrio, o equilíbrio dessa espiritualidade. A Jogum pode ser desde um acidente, uma tragédia, uma doença, uma morte, uma situação de calamidade, uma situação de pobreza, de dificuldade, miséria, coisas do tipo. Tudo isso é a Jogum. E, consequentemente, tudo isso também é causado pela própria ação humana. Porque no entendimento de Ajogum, é aquele que estava presente durante o momento em que o indivíduo ajoelhou-se diante de Olodumare para escolher o seu destino. E Fá nos ensina que Ajogum, assim como Orumilá e assim como Exu, eles estavam presentes no momento das suas escolhas. E por isso eles conhecem seus tabus e tudo aquilo que lhe torna frágil, que torna a sua vida e o seu destino frágil. Então, quando você inicia-se em Ifá, inicia-se em Orixá, Ifá ou Orixá traz ali uma série de tabus, né? Através do Odu, claro. E esses tabus é justamente aquilo que pode servir como impedimento e proteção do indivíduo para que esses ajoguns que estavam lá presentes no momento da escolha do destino não lancem mão dessas fragilidades, dessas fraquezas e dessas escolhas para poder punir o destino dessa pessoa. Então, quando o Ifá nos fala de um determinado tabu, em uma determinada situação, é justamente para evitar a ação de Ajogum em nossa vida, bloqueando a ação deles para que eles não destruam com o trabalho do orixá, o trabalho da divindade, o nosso próprio destino. Porque a partir do momento que você infringe um tabu, faz um mal a alguém, você lança um abilu, um EP contra uma pessoa. A partir do momento que você fala mal de alguém, que você persegue, prejudica ou comete qualquer tipo de ação que vão contra as leis universais, as leis espirituais e as leis físicas, obviamente você terá uma consequência e você vai pagar por isso. É o tipo da coisa, se você vai ali na esquina, assalta alguém, obviamente, cedo ou tarde você vai ser preso por esse ato cometido. Aí você pode dizer, mas isso é a casualidade ou é simplesmente uma obra da própria justiça. Tudo bem, mas todo o universo trabalha num só consenso, seja ele físico, seja ele espiritual, apenas uma coisa complementa a outra, no intuito de praticar a justiça. Agora, essa justiça, o que pode ser bom para um, não vai ser bom para outro, óbvio. E isso aí é o que nós analisamos como essa ação de Ajogum e a ação de Yamin dentro disso. Babá, Yamin é um culto à natureza? Existe um provérbio de Ifá, do Oyakumeji, que diz que tudo que existe, todas as formas de crenças e formas de prática, nos leva ao nosso Criador. Então, quer dizer, todas as formas de culto e adoração estão direcionadas a essa natureza. Nós temos que analisar os elementos e os elementais, nós temos que analisar o fogo, a terra, a água, o ar. E Yamin está dentro de tudo isso. Então, o culto a Yamin, assim como o culto a qualquer um outro orixá, a qualquer uma outra divindade feminina, é um culto direcionado à natureza. Então, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Existe iniciação no culto das IAs? Isso é um assunto muito complexo mesmo. Até mesmo porque eu volto a dizer, muitas pessoas podem até não concordar comigo, mas eu quero falar dentro daquilo que é minha vivência entre essas pessoas tradicionais iorubás, porque aqui no Brasil, né, nós temos muito essa questão de se falar que existem iniciações em Yamin, que existem assentamentos de Yamin, que existe um culto a Yamin como se fosse um culto orixá. E isso não é um fato. Até mesmo porque
O culto Yami foge todas essas regras, essa ideia do que nós compartilhamos dentro do culto orixá. É totalmente diferente daquilo que se pratica no culto iniciático Ifá, no culto iniciático Egungun. Então, procurando ser um pouco direto dentro daquilo que é possível falar sobre essas questões, eu digo não existe um culto de iniciação a Yami. O que existe, como é do conhecimento de todos, são pactos, imolés, medicinas, magias que ligam esta pessoa a estas energias. Se existe esse tipo de iniciação, como eu disse no começo lá da live, tá? Eu não estou aqui para contestar ninguém, para desfazer do culto de ninguém, nem contestar, nem afirmar, desafirmar a prática de quem quer que seja. Eu estou falando dentro daquilo que eu conheço como uma pessoa que está inserida dentro desse culto e um praticante dessa religião. Essas iniciações, esses pactos, ou eles são de formas hereditárias, e a transmissão dessas energias acontece no mundo espiritual, acontece em um outro astral que não é esse mundo físico. Mas eu prefiro até acreditar e transmitir isso como algo que é um dom. É um dom, não apenas de bruxarias, de negatividade, feitiçaria, coisas ruins, como infelizmente a maioria das pessoas tem essa ideia aqui na nossa diáspora, dentro do nosso candomblé. Mas um dom que, como todos os outros dons, são portadores de bênçãos e portadores de negatividades. Mas no aspecto iniciático, apenas para poder concluir a sua pergunta, aí não posso afirmar que esse tipo de iniciação exista, porque entre aquelas pessoas que eu me relaciono na Nigéria, entre meus sacerdotes e tudo aquilo que eu aprendi do Ifá, esse tipo de cerimônias iniciáticas não acontecem. Pelo menos não como acontece dentro das iniciações orixás, Ifá, Egungun e outras. Babá, homens podem fazer pacto com as iais? Todos nós que somos homens, somos filhos de mulheres. Também somos filhos de mulheres, né? E, portanto, somos parte desse axé, parte dessa energia. Agora, óbvio, dentro de um aspecto diferente das sacerdotisas, das mulheres que praticam esse tipo de culto. Então, o homem faz parte, sim, também dependendo da questão do que, como e para quê. É sempre importante a gente priorizar esses 3 fatores, porque você pode, muito bem, usar uma determinada medicina que faça parte dessa categoria de energias para sua defesa, para sua proteção, como você pode também usar algum tipo de magia ou medicina relacionada a essas energias para uma situação de ataque, como pode usar para inúmeras outras situações, né? E tudo isso está dentro desse reconhecimento. Primeiro porque você tem que ser aconselhado por Ifá ou por Orixá, ou algum praticante desse tipo de culto, a usar esse tipo de medicina, ou a fazer esse mulher, a fazer esse tipo de pacto, para que você possa ter essa conexão, ou até mesmo para que possa obter bênçãos, né, proteger-se de pragas, de maldições, de coisas desse aspecto. Então, quando a gente fala da questão fazer os pactos, a gente também tem que analisar dessas várias formas, desses vários aspectos, para que possamos compreender de fato como tudo isso funciona. Entendido, Babá. Qualquer pessoa pode fazer esse pacto com as iais? Certo, volto a dizer, qualquer pessoa que seja orientada através do Ifá, através do Orixá, qualquer pessoa pode, desde que sob a orientação do oráculo ou de um praticante conhecedor, realmente conhecedor dessas práticas, para que possa potencializar aquilo que já existe nessa pessoa. Existe, quero ressaltar aqui também, e até frisar essa questão de que existe pessoas que podem fazer esses pactos no intuito de alcançar um determinado objetivo.
ou como o oráculo também pode estar orientando essa pessoa a fazer determinados pactos e usar determinadas medicinas apenas para potencializar aquilo que já está dentro dela. É importante considerarmos isso. E a mim não é algo que você vai pegar ali fora e botar na vida de uma pessoa. Primeiro, essa energia tem que aceitar que você tem acesso a elas. Em segundo lugar, você deve ser conduzido, se for o caso, né? E para ser conduzido, tem que ser alguém que é conhecedor destas práticas. Em terceiro lugar, através de alguma revelação, de algum alá, algum sonho que essa pessoa tem, que realmente seja confirmado através de uma divinação oracular, para que esta pessoa possa ser conduzida, através do sacerdote, às pessoas aptas e preparadas, conhecedoras para tal ritual. Entendido, Babá. Uma outra pergunta que estão fazendo aqui seria: qual é a diferença entre Eyelé, Oxorongá e outras denominações? Na verdade, isso são apenas definições, apenas títulos, né? São apenas títulos. Por exemplo, Yamunlá, ou seja, minhas anciãs, né? Minhas velhas mães. Yami Eleyé está ligada aos pássaros, ou seja, minhas mães pássaros, as feiticeiras, mãe dos pássaros, né? Oxorongá, né? Então, são títulos, tá? Na verdade, são apenas títulos para denominar esse tipo de energia. A diferença não é nenhuma. A diferença está apenas no nome e a forma com que você se refere a elas, tá? Seria como se fosse exaltações, uma forma de você agradar, uma forma de você pedir a proteção ou o apoio em uma determinada situação. Entendido, Babá. Mais uma pergunta. Os ajoguns estão em nós por ordem de Olodumare, e a mim seria a justiça? Como o senhor entende isso? Veja bem, é muito complexo a gente estar falando sobre essa questão de Ajogun, tá? Primeiro porque Ajogun, você compreenda Ajogun como todos os acontecimentos, todos os fenômenos da existência, né? Não só humana, mas de toda a natureza. Então, nós não podemos simplesmente olhar as coisas por um lado. Nós temos que olhar toda essa situação, a questão de Ajogun, quanto a questão de Yamin, por um prisma. Como que Yamin pode ser justiça se ela também apoia e direciona, vamos dizer, certos acontecimentos na vida de pessoas e que isso acaba sendo algo catastrófico? Voltamos ao ponto inicial, onde eu disse que tudo isso é uma justiça divina. Faz parte do equilíbrio do universo, a questão da ação e reação. Por exemplo, se você tem um determinado problema, você foi consultar Ifá, você foi consultar o orixá, e o orixá advertiu ali que você não fizesse uma determinada viagem. Mas se for necessário fazer essa determinada viagem, você faça um sacrifício a Exu, para que Exu possa proteger você e garantir que essa viagem transcorra em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio. Bem, você sai dali e decide não fazer o seu sacrifício. Agora você me diga, foi Exu que causou a tragédia no acidente que foi previsto durante a divinação, caso isso venha a acontecer? Ou foi a sua omissão, a sua desobediência em não cumprir com a orientação do oráculo? Obviamente que se o oráculo, a espiritualidade, alertou sobre este acontecimento, alertou sobre esta negatividade, é porque isso já estava previsto na espiritualidade dessa pessoa, no mundo espiritual. Então, a forma que a pessoa tinha de se livrar desse ajogun da tragédia, do acidente ou da morte,
seria oferecendo um sacrifício a Exu, para que ela fosse poupada, sua vida fosse poupada. Mas ela, por desobediência, decidiu não fazer. Então, não é uma culpa de Exu, não é uma culpa de Olodumare, não é a culpa de Ami. É a culpa da ação, da atitude da própria pessoa, do próprio indivíduo, porque ele escolheu não fazer. E nós temos que considerar que desde que nós nos ajoelhamos diante de Deus, escolhemos o nosso destino. Se Deus ele criou o livre-arbítrio, então ele não pode impor sobre nós algo que nós não queremos e que nós não aceitamos. Ele tem apenas que abençoar nossas escolhas. Agora nós não podemos esquecer que também ali nós fizemos nossos acordos. Nós dizemos que não iria fazer uma viagem sem antes fazer o sacrifício a Exu. E naquele determinado momento, naquela determinada ocasião, fomos lá, consultamos o oráculo nos orientou e nos aconselhou fazermos o sacrifício a Exu antes de fazer esta viagem. E nós decidimos não fazer, então nós quebramos o acordo, nós quebramos o pacto. A Jogum estava lá testemunhando no dia que nós fizemos esse acordo. Exu também estava lá testemunhando. Então, o que acontece? Aí nada mais é do que o próprio destino que se cumpre. Então, não é a ação do Ajogum, é a ação do próprio destino, da própria escolha da pessoa. Então, é nesse ponto que Ami, que Exu, entra como justiça. É neste ponto que também Ajogum entra como o justiceiro. Ajogum, ele trabalha nesse conjunto do equilíbrio. Se você não cumpre com aquilo que foi prometido, que foi orientado e aconselhado pela divindade, então você está quebrando regras. Se você está quebrando regras, essas regras que foram quebradas vão causar o desequilíbrio em alguma parte, de algum lado, seja no espiritual, seja no físico. É neste momento, na ação dessa quebra deste pacto, na quebra desse EWO, desse tabu, desse conselho, é que a Jogum e a Ami, como tantas outras energias, agem para fazer com que essa justiça se cumpra. Então, a justiça, eu volto a dizer, às vezes na justiça, aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. Aquilo que pode lhe dar a vitória pode me causar o prejuízo, mas não deixa de ser justiça. O senhor já até praticamente respondeu uma das perguntas. Então, vou passar para uma outra. Por que as pessoas são tão atacadas pelas IAs? Aí já é uma coisa que habita o universo da mente, da imaginação das pessoas. Porque Iami, assim como todas as energias, é até importante fazer um adendo aqui dentro dessa questão, porque veja bem, quantas pessoas dentro do candomblé nós não ouvimos dizer assim, olha, se você não fizer santo, você vai morrer. Se você não fizer santo, vai acontecer uma tragédia. Se você não fizer o orixá, vai perder o marido, vai perder o esposo, você não vai conseguir casar. Aonde está isso dentro dos versos dos Odus, do Merim de Logum, do oráculo orixá? Em lugar nenhum. Aonde está isso inserido dentro do corpus literário de Fá? Em lugar nenhum. Não existe essa coisa da perseguição e da punição aleatória, desproposital, de forma alguma. Então, quando as pessoas falam essa questão, porque todo mundo está sendo atacado, porque eu vivo sendo atacado, não. Isso são ideias errôneas, tá? Ideias equivocadas ou orientações equivocadas por pessoas que não sabem daquilo que estão falando, do conhecimento, que não tem propriedade nem conhecimento daquilo que está dizendo. Primeiro, porque todas as situações nós cremos dentro de Ifá, e Ifá é o testemunho de toda a criação, Orumilá Ifá. Como também o historiador de tudo que existiu, existe, existirá. Então, obviamente, através de uma consulta, o Odu que se manifestar ali, o transmissor do conselho, né, e das orientações divinas, sagradas, nós vamos entender claramente justamente isso que eu disse antes.
O que acontece é que toda ação causa uma reação. Isso é o universo. O universo te devolve aquilo que você transmite para ele. Então, se uma pessoa sofre um ataque, está sofrendo um ataque de forma negativa de Yamin, então, obviamente, ela fez algo que incitou, que causou a ira de Yamin. A mesma coisa com Exu, a mesma coisa com Egungun, a mesma coisa com qualquer outro orixá. Agora, dizer que o orixá, que Yamin, que Ifá, ou até mesmo a Jogum, persegue a vida de uma pessoa e ataca a vida dessa pessoa de forma livre, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de motivo, isso é uma ilusão, isso é uma insanidade, é uma loucura, tá? Porque não existe. O que existe é ação e reação. Se você quebra um tabu, então você vai ser punido. Aquele tabu que foi quebrado, obviamente, ele vai permitir que uma determinada situação se manifeste. E vamos olhar para Yamin agora como uma feminista, que não gosta da agressão contra a mulher, que não gosta da ofensa, da praga, da maldição, que maltrate a mulher. Aí o homem vai lá, agride a sua esposa, agride a mulher. O que vai acontecer? Ele será punido por isso. Agora, não é que a Yamin está atacando ele gratuitamente. Não. Ela está atacando ele, impondo sobre ele as consequências daquele dano que ele causou, daquele mal que ele praticou. Então, nada no universo, nenhum tipo de energia ataca, agride, mata ou persegue quem quer que seja de forma gratuita. Ou é por alguma infração que o indivíduo cometeu, ou por alguma energia negativa que foi enviada, ou coisa do tipo. Mas gratuitamente, de forma espontânea, sem um motivo, não existe. Isso é algo que pode se considerar completamente descartado dentro da filosofia, dentro da espiritualidade que estamos falando. Entendido, Babá. Existem pessoas que podem ser consideradas Yamins? Sim, a senhora é mãe? Sim. Então a senhora é Yamin. Porque Yamin, na verdade, quer dizer minhas mães. Agora nós temos que ver o quê? Por exemplo, Yamin Oxum, Yamin Oyá, Yamin Emonjá, Yamin Nanã, né? São todas mães, são minhas mães, são suas mães, a mãe de tantos, né? Então todas as mulheres, né, são consideradas Yamin. Todas as divindades femininas são consideradas Yamins. Então, sim, existem pessoas que são consideradas Yamins, que são Yamin. Agora, falando no aspecto espiritualista, sim, tem pessoas que são Yamin, porque elas são dotadas, são detentoras dessas energias ancestrais, desses poderes. Olha, eu vou usar uma coisa bem simples e bem conhecida entre todos nós aqui no Brasil. Vamos falar das rezadeiras, das benzedeiras. Isso é um tipo de Yamin. Por quê? Porque elas têm esse dom, elas são dotadas desse dom espiritual que em algum ponto na vida delas se manifestou. E elas perceberam que elas tinham esse dom da cura, esse dom de benzer, de tirar o mal das crianças, de tirar o mal olhado, a praga, de cima de alguém através de suas orações ou através de seu poder, através dos desejos de seu coração. Então, essas mulheres podem serem consideradas mães, né? Mães espirituais e Yamins, assim como outras que têm poderes negativos de atacar, de prejudicar, assim como outros. Mas veja bem, dentro desse contexto do dom natural, do dom espiritual natural que essa pessoa traz consigo ou que se manifesta em si mesmo, né, externando esse poder ao mundo físico. Todas essas mulheres, todas essas pessoas que estão dotadas e que possuem esses poderes sobrenaturais, dentro desse aspecto, são consideradas Yamins. Não, volto a dizer, Yamin não é apenas esse conceito da bruxa, da feiticeira, porque se nós formos analisar isso, todo o Ocidente, todo o antigo mundo já tinha suas bruxas, tanto no Brasil, quanto na Europa, quanto em vários outros lugares aí
do antigo mundo que nós conhecemos, o Egito e tudo mais. Quando nós falamos de Yamin, nós temos que atentar a essa questão do contexto filosófico, do contexto espiritual, do contexto social e religioso dos povos iorubás, das práticas da religiosidade e da espiritualidade iorubá. Aqui, como nós replicamos, nós temos que, vamos dizer, fazer esse comparativo com essas energias que nós conhecemos aqui, do nosso povo, das nossas mulheres, das nossas pajés, das nossas curandeiras, rezadeiras e várias outras que têm outros poderes que se manifestaram automaticamente. O poder, quando nós falamos desse poder de Yamin, nós temos que compreender que é algo interno e que faz parte justamente desse contexto espiritual, psicológico e religioso, além do cultural e filosófico, quando nós falamos do Iorubá, dos povos iorubás. Babá, existe classificação com relação dos clãs das Yamins? Se existe, quais são? Não existe essa classificação. Eu volto a dizer, dentro da Nigéria, entre os iorubás, ninguém senta para dizer, eu sou uma Yamin, eu sou uma bruxa, eu sou uma feiticeira. Não, isso não existe. Isso é algo, vamos dizer, fantasioso que habita a mente nossa, dos ocidentais. Porque dentro daquele povo, dos costumes daquele povo, da forma de crença social, espiritual e religiosa, não existe esse tipo de assunto, em especial, de forma clara e aberta dentro de um grupo social ou de um grupo religioso. Agora dizer, porque um grupo tal é Eleie, um grupo tal é Oxorongá, um grupo tal é isso, aquilo, não, isso não existe, tá? Não existe, primeiro porque quem é, não fala que é. Na Nigéria, dentro dos grupos espirituais, existe sim pessoas, mulheres de grande poder, grandes mães, grandes e poderosas mães, conhecedoras e portadoras desse axé, desse tipo de energia. E isso é algo que é mantido dentro de um segredo, até mesmo por essa questão cultural. Veja bem, a Nigéria é um país onde ali tem praticamente ou mais de 250 etnias. Ali você tem o islâmico, você tem o cristão, você tem pessoas de outros grupos religiosos, né? E tem os tradicionalistas, os praticantes de Xexelabá, os praticantes das tradições originais. Então, o que acontece? Baseado nisso, há muitos conflitos étnicos, muitos conflitos religiosos. Então, o que seria de uma pessoa, de uma mulher, ou sequer, até mesmo de um homem, que chegasse num determinado local e declarasse publicamente ser um praticante desse tipo de culto, de ritual e tudo mais? Obviamente, ele seria linchado, ele seria agredido, seria morto. Inclusive, eu tenho até para citar um exemplo sobre isso, tem no YouTube um vídeo de um julgamento de um homem, um senhor, pai de família, que ele foi acusado pela própria família de ser um bruxo. A família cristã, eles se converteram, eram tradicionalistas, se converteram ao cristianismo, e ali com a lavagem cerebral do pastor, com toda essa questão do cristianismo, o que aconteceu? A própria família começou a acusar o pai de ser bruxo, porque o irmão tinha morrido, o filho mais velho dele tinha morrido recentemente de uma forma, de um problema de saúde, né? E logo em seguida eles se converteram ao cristianismo, se tornaram crentes. E o que eles fizeram? Segundo os ensinamentos do pastor, eles chegaram a assimilar, achando que era a forma do pai, né, conduzir a família, porque o pai frequentava alguns ambientes de herbalistas, de onixeguns. Então eles começaram a deduzir que o pai tinha ido em busca de bruxaria ou de feitiçaria para matar o filho mais velho. E logo em seguida houve um outro problema,
com uma filha mais velha que explodiu lá uma panela e acabou queimando ela. E eles começaram a acusar. Então, tanto a esposa quanto os 4 filhos começaram a acusar o pai de bruxaria, levando ele a tribunais e depois levaram ele a um suposto tribunal dentro da própria igreja, acusando ele de bruxaria e tudo mais. Só que até então a família já estava destruída. Aí depois que o homem não foi condenado pela justiça, obviamente por uma acusação insana dessas, né? Eles fizeram esse suposto julgamento lá dentro da igreja e acabaram dizendo ao pastor que teve uma revelação de que ele não era bruxo, que tudo aquilo ali foi ele que foi induzido por maus espíritos e tudo mais. Então você veja a gravidade que é você ser acusado de uma situação dessa entre povos tradicionalistas. Ainda mais você sentar e confessar que você faz parte de um grupo desse. O que você acha que resultaria? Algo não muito bom, né? Então, não existem essas classificações, não existem essas divisões. O que existe são pessoas que têm os seus dons e praticam entre eles, e entre eles se conhecem e, obviamente, se subdividem em questões de território, onde um mora, outro mora em outra cidade, em outro estado, coisas assim. Entendido, Babá. O senhor poderia falar um pouco sobre a relação de Oxum com as Iás, as Iamins? É uma outra questão, né? Porque aqui principalmente no Brasil, nós temos essa questão aí que todos falam, porque Oxum é uma das grandes mães, é uma Iamim e tudo mais. Eu volto a dizer, todas elas são. Oxum não é a única exceção. O que na verdade destaca Oxum é que Oxum foi uma das divindades únicas femininas a descer entre as entidades, as divindades de esquerda. Então ela era aquela única orixá feminina que desceu entre aquelas divindades. Quando nós falamos Irumoléu de Ucotum e Pamoléu de Ucuci, então nós falamos das divindades de direita e divindade de esquerda. E Oxum foi uma dessas únicas femininas que desceu desse lado masculino. Oxum tem seus poderes especiais e sua afinidade especial em relação a Iamim? Sim, tem. Até mesmo muitos chegam a considerá-la como uma das tais, né? Das grandes mães. Mas, no entanto, ela não é a única, pois Oxum também, o Iemonjá também, assim como Oyá, Nanã e todas as outras inúmeras, infinitamente muito maior do que o nosso panteão afro-brasileiro de divindades femininas que existem lá entre os Iorubás, na Nigéria, né? Então, Oxum é apenas mais uma dessas que tem o acesso, o conhecimento e detém esse poder. Entendido, Babá. Babá, realmente existe o tabu de não se poder falar o nome das Iás, das Iamins à noite? Existem muitos tabus que habitam a mente e, né, a crendice das pessoas. Mas veja bem, se você fala de Iamim, como muitas outras divindades, são energias da noite, né? São seres da noite. Então, é tabu você falar o nome de Iamim a qualquer momento, de forma desnecessária ou desrespeitosa. Volto a dizer, quando eu digo Iamim, estou falando minha mãe. Então tá, então o que tem a ver eu dizer minha mãe? O que isso infringe o sagrado? Nada. Então, o que você não pode ficar falando coisas desnecessárias em momentos que não sejam oportunos. Então, quando você fala Olokikioru, as mães da noite, mães dos espíritos da noite, não há desrespeito em nada disso. O que não é bom é justamente estar tratando todo esse tema, todas essas questões de forma desnecessária, quebrando tabus e segredos que não são permitidos serem ditos, né? Porque fora isso, não existe tabu nenhum você falar Iamim durante a noite. Antigamente, dentro de candomblé, ninguém dizia esse nome, nem mesmo durante o dia, dentro de uma casa de candomblé, né? Eu acredito que quem é mais antigo no candomblé aí saiba disso. Então era um tabu justamente se falar qualquer coisa que
ligassem a esse tipo de energia, a essas divindades. Passou-se o tempo, nós passamos a ver árvores, ali uma determinada árvore dentro da área do candomblé, cheia de fitas, a estátua de uma coruja ali embaixo e tudo mais. Ali um alguidar com ovos e coisas do tipo. Então, aí esse tabu se desfez porque era algo que não se conhecia. Depois, passaram-se a se ter ideias e algumas informações vazias sobre o tema, e isso foi sendo adaptado e adequado. Por quê? Porque, infelizmente, e com todo respeito a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, e também a todos respeito, meus ecomes, meus mais velhos, babalorixás e alorixás, meu povo do candomblé, porque eu também assim me classifico, com todo respeito, infelizmente, no nosso candomblé se desenvolveu uma cultura assim, eu não sei, eu invento. Então, é muito comum você ver pessoas que vão para a internet, hoje, Facebook, seja qual for a mídia, postar lá provérbio do Ifá. Ifá disse isso, Ifá disse aquilo, Ifá disse isso, Ifá disse aquilo. No entanto, eles esquecem de lembrar de que quando você diz, Ifá disse uma determinada coisa, primeiro você tem que aplicar isso para você mesmo. Porque se é um conselho, se é uma orientação, um direcionamento, então primeiro nós usamos para nós, para depois transmitir aquilo a alguém. Então isso virou, vamos dizer assim, uma forma de jogar indireta para as pessoas. A mesma coisa, muitos do candomblé, muitos, não estou generalizando, e como eu digo, de forma respeitosa, tem verdadeira abominação sobre as tradições e a cultura iorubá. No entanto, estão lá com inúmeros iorubás adicionados em sua lista de amigos, olhando e copiando como são os ajubós orixás, a forma que os iorubás estão louvando o orixá, os ilequés dos iorubás, né? A forma como os iorubás fazem os sacrifícios, os adimuns, os oferecimentos, e até mesmo tentando copiar a prática oracular que eles praticam e que os iniciados, né, também praticam lá. Então, fica uma coisa de incoerência quando se fala uma coisa dessa, de falar de Yamin em relação a tabu. Pois tabu, de fato, é você praticar e fazer aquilo que você não está apto a fazer ou praticar. Então, nós temos que saber aquilo que dizemos, ter conhecimento, base e propriedade daquilo que dizemos, para que aquilo seja validado de forma espiritual. Caso contrário, isso funcionará apenas como uma via na qual a Jogum vai estar ali, o tempo todo transitando, para poder punir esse infrator. A mesma coisa, pessoas que... Hoje é comum a gente ver pessoas, com todo respeito também, a Umbanda, as pessoas do candomblé, mas muitas pessoas de candomblé usando ideia Ifá, Ilequé Ifá, sem nunca ter feito um Ixefá, apenas porque acha bonito e tudo. Criticam, mas usam. Isso é tabu. Isso é um tabu muito pior do que se falar Yamin durante a noite ou a qualquer hora do dia. Todos os seres espirituais devem ser louvados a todos os momentos. Tudo que aclara e tudo que traz um entendimento é permitido, é bom, é positivo e abençoado. O que não é bom e o que é, de fato, um tabu e uma proibição, até mesmo considerando o aspecto desonesto, é se praticar e se ensinar aquilo que não se sabe. Agir de forma a quebrar as regras do sagrado apenas para se promover ou querer se colocar em uma posição maior do que aquele cabe. Babá, por que dentro do candomblé dizem que não se pode cultuar Yamin? Não se pode cultuar porque, de fato, não existe o culto de Yamin dentro do candomblé. Qualquer pessoa que seja de candomblé e que seja de um tempo mais atrás,
vai saber que a única forma que se fazia uma certa menção a Yamin dentro das práticas do candomblé era na questão do Ipadê. Quando se fazia o ritual do Ipadê, depois de uma determinada cerimônia, que ia grandes sacrifícios, então se fazia o Ipadê. E em uma determinada ocasião, ponto dessa cerimônia, se rodava a cuia, que levava isso para oferecer a Yamin. Então, essa era a única forma em que se falava do culto de Yamin dentro do candomblé. Então, obviamente, no candomblé se diz que não se pratica o culto de Yamin, porque não existe o culto de Yamin dentro do candomblé. Esse culto não veio para o Brasil na época da escravidão. Esse culto não fez parte da fundação dessa religião genuinamente brasileira que nós temos aqui, a Orixá, chamada candomblé. Isso aí surgiu depois que começou esse movimento do reafricanismo, que começou aí as informações de nosso grande historiador e fotógrafo, né, Pierre Verger, que através dos livros dele começou a trazer essa noção sobre essas energias, esses poderes, e de grandes outros estudiosos aí. Então começou a ressurgir essa ideia dentro do candomblé, e como eu disse antes, muitos não sabem o que é e passaram a inventar. E outros abominam justamente porque não conhecem e não querem ir atrás, não querem saber, não querem conhecer. Então ficou aí esse racha, essa divisão dessa questão. Mas a verdade é que não existe de forma direta esse culto livre e abertamente a Yamin, como Ojubós, esse tipo de coisa. Isso são mitos. O que acontece é, como eu disse anteriormente, se surge durante uma consulta, uma divinação, a orientação de Ifá ou de Orixá ou de uma outra divindade a fazer um apaziguamento, um ritual, um etutu, um IPC, algo do tipo, então sim, aquilo é feito. Caso contrário, é uma situação que fica lá no seu devido canto para a ocasião que for necessária e que for aconselhada. Então o candomblé de fato não possui, e digo novamente, não é algo que faz parte do astral, da atmosfera da questão religiosa do candomblé. Seja ele Queto, Angola, Epaia, Fon, Nagu, Jeje, não é algo que faz parte deste universo, porque é um culto que de fato não veio na época da escravidão, na época que surgiu toda a fundação do nosso bom candomblé. Sobre o seu curso, que eu vou palestrar no mês de abril. O curso, podia falar um pouco do curso aí, né? Mas vamos lá, sobre a questão do curso. Inclusive, esses dias atrás, até uma Yanifá, uma pessoa, me mandou uma mensagem me perguntando o conteúdo desse curso e tudo mais. Veja bem, uma coisa que eu acho muito importante a gente deixar claro é o seguinte: infelizmente, na nossa cultura, o que as pessoas buscam? As pessoas buscam a ideia e perseguem a ideia de um poder sobrenatural, de um poder que vai fazer milagres acontecer sobre a Terra. E eu já digo de antemão, esse poder não existe, porque esse poder está apenas na mão de Olodumare e de todas as divindades, Irumolé e Bamolé. Nós queremos transmitir justamente esse adendo, esse entendimento do que realmente significa a divindade, essa energia, este ser chamado Yamin. Em seu contexto religioso, em seu contexto espiritual, no contexto social e cultural. Então, o que nós vamos estar debatendo nesse curso, nós vamos estar falando, sim, sobre Yamin, essas categorias, o nome de Yamin, como se compreende isso dentro da sociedade religiosa, dentro da sociedade espiritual, assim como também podemos comungar, podemos usar de forma positiva este poder para defender nossos templos, nossa casa orixá, a nós mesmos como sacerdotes, seguidores e adoradores de orixá. Nós vamos estar debatendo justamente a questão do conhecimento.
obviamente. Ali nós vamos estar trazendo algumas coisas que serão específicas para esse culto. Sim, o Ifá, assim como o Orixá e todos os outros cultos da tradição iorubá, nenhum nos ensina a instruir as pessoas pelo caminho maléfico, o caminho destruidor e os caminhos negativos. Então, minha proposta nesse curso é justamente estar falando sobre isso, esclarecendo essa questão, essa ligação justamente da divindade Yamin com a Jogum, Exu e outras divindades, estar falando sobre essas questões, dessas medicinas, dessas orientações, estar trazendo esse debate de como podemos compreender tudo isso, em especial como este poder feminino age sobre o ser humano, sobre nossa casa e sobre o nosso culto. Este é o principal propósito de nosso curso. Tá bom, Babá, muito obrigada. Deixo agora a palavra com Babá e Fatalabi para encerrarmos essa live. Não, eu acho que o que eu tenho que falar que foi bastante proveitoso, né? Eu acho que o Babá esclareceu bastante pontos aí que as pessoas tinham, né? E talvez ainda tenham. Eu acredito que esse curso aí só vai ser para esclarecer mais ainda, né? Então eu sugiro, entendeu, a todos que participem, que se inscrevam. Depois a gente vai postar aí os folders, os links, né? Já tem um grupo no Telegram, não é isso, Ana? Tem um grupo já no Telegram, entendeu? Podem procurar pela gente, vou estar colocando o link do grupo para poder estar entrando no grupo do Telegram, para poder pedir informações, valores, conteúdos, tudo direitinho. É isso aí, a gente só tem que agradecer a presença de todos, né? E espero, entendeu, que o Babá, eu acredito que o Babá foi muito claro, muito objetivo, muito sucinto, né? Esclareceu bastante os pontos que todas as pessoas tinham e têm, talvez ainda um pouco, né? Porque é um culto bastante misterioso, né? Não é um culto, entendeu, fácil, né? Então, mas eu acho que o Babá foi bastante claro, né? É isso aí. Só tem que agradecer, né, a todos, né, o Babá, né, a presença dele, a forma que ele se colocou, de uma clareza e uma objetividade, né? É isso aí. Aborou Boê. Ojuba, Babá. Muito obrigada, Babá. Aborou Boê. Muito obrigada, Babá. Fatalabi, Aborou Boê. Axé. Aboiabô Xixé, boa tosse, eu também agradeço a todos, agradeço ao tempo de vocês, a disponibilidade de estar aqui batendo esse papo para a gente poder estar aclarando. Como o Babá falou, é um culto muito profundo e, como todas as tradições iorubás, né, dentro desse contexto, é algo que nós que somos da diáspora, somos estrangeiros, podemos apenas compartilhar uma parte desse conhecimento, porque o conhecimento deles é muito profundo, é um conhecimento arquimilenar, um conhecimento de muitas tradições passadas de forma oral, ali de pais para filhos, filhos para netos, de gerações a gerações. E nós, como estrangeiros, devemos assumir o nosso lugar de aprendiz, né? Porque nós somos um eterno aprendiz dos segredos de Ifá. Eu apenas agradeço ao Olodumare, como a todos os meus pares, aos meus sacerdotes, pela oportunidade de me permitir, ao lado deles, ou no meu diálogo com eles, poder conhecer um pouco desse universo, para poder estar aqui, batendo papo com o meu povo, com o povo do meu Brasil, com o meu povo da minha comunidade, e trazendo a cada um pouquinho da luz daquilo que me é permitido enxergar. Então, meu obrigado a todos, Babá, Iá, Eked, a todos os participantes aqui da nossa live. Eu oro para que o Olodumare abençoe a todos. Ianiabá, Orixá, Ifá e todas as divindades, Irumolé e Bamolé, abençoe a todos, permita a todos uma sexta-feira, um final de semana maravilhoso, repleto de bênçãos, e estamos aqui, como vocês falaram, nós estamos lá com esse curso, desse grupo lá no Telegram,
Quem quiser participar é só entrar em contato. Não estamos aqui fazendo promessas de sobrenaturais, de poderes sobrenaturais, nem de transmitir aquilo que ao iniciado não é permitido aprender nem compreender. Até mesmo porque para compreender determinadas coisas você tem que passar por determinadas coisas, né? O que nós estamos propondo, a proposta do nosso curso é trazer uma elucidação, conhecimento, esclarecimento do que é todo esse contexto para amanhã depois, quando decidirem ir em busca lá na origem, né, ou com sacerdotes verdadeiramente habilitados para isso, vocês terem uma noção daquilo que de fato faz parte deste contexto religioso, espiritual e iorubá e de tudo aquilo que é mito, que é lançado e usado para enganar muitos de nossos irmãos, né? E, de certa forma, prejudicar muitos. E Fá diz e Fá nos ensina, um provérbio que eu gosto sempre de ensinar. Ninguém vai comprar a sua cabeça se você não colocar ela à venda. Então, portanto, se você sai por aí buscando coisas, sempre vai achar quem venda, né? O mercado da vida é justamente isso. Se você procurar, sempre vai achar o comprador e o vendedor. Então, o problema são as consequências que isso deixa na vida da pessoa, do comprador, porque quem vende ganhou o seu, né? Então, que o Lodumar abençoe a todos. Muito obrigado, boa noite, tenham todos uma ótima noite e nos encontraremos em breve, né, Babá? Com certeza. E outras lives, outros temas, para a gente poder estar trazendo mais um pouquinho de contribuição aí para todos que interessam. Boa noite. Boa noite, Babá. Muito bom, dá bom.